Boa noite a todos. Bom, pessoal, vamos continuando aqui para a nossa última live, né? Hoje uma live de tema livre do nosso curso Condutas na Sala de Emergência, um curso que eu sempre digo que eu tenho o maior orgulho de estar participando aí já há muitos anos com a medicina. E hoje, em clima aí de provas de residência, eu resolvi colocar um caso clínico que tem tudo a ver, que sempre cai a investigação desse tipo de patologia nas provas aí, né? Vocês vão ver que é algo bastante frequente, bastante comum, que a gente já discutiu ao longo do nosso curso, tá certo? Então vamos lá, um casinho para vocês. Um homem de 42 anos com confusão mental há um dia, né? Um caso do New England, tá bom, pessoal? Antecedente: tabagista, um maço-dia há 20 anos. Esposa referiu que o paciente vinha apresentando episódios febris esporádicos há 2 meses e perda de peso de aproximadamente 15 quilos no período. Pressão arterial 14/9, pulso 75 batimentos por minuto, temperatura axilar 37,8, frequência respiratória 22 ventilações por minuto e saturação de oxigênio 95 em ar ambiente. Exame físico chamava atenção: desidratado 3 cruzes, acianótico, anictérico, eupinei, escorado uma cruz e confusão mental, né? Murmúrio vesicular diminuído globalmente, com discretos sibilos respiratórios, nada que chamava muito atenção, o abdômen distendido, timpânico a percussão, doloroso a palpação difusa, sem visceromegalias no exame clínico. Extremidades sem alterações. Então, apesar da queixa da confusão mental, o exame físico dá algumas pistas, mas nada muito óbvio, né? E aí, esses são os exames de entrada ali, de rotina, que foi solicitado para esse paciente: um raio-x de tórax e um eletrocardiograma, né? Então, a gente vê um raio-x de tórax aí um pouco hiperexpandido, né? Algumas imagens perihilares, mas nada que chame muito a atenção a princípio ali como justificativa da causa da confusão mental desse paciente. E um eletrocardiograma, pessoal, que a princípio não chama muito atenção. A gente tem uma frequência cardíaca ali em torno de 75 batimentos, um ritmo sinusal, toda P conduz um QRS estreito, nada muito digno de nota nesse momento. E os exames laboratoriais chamaram a atenção, pessoal. Olha só, uma hemoglobina de 10,9, então uma anemia compatível com o paciente estar descorado ali na apresentação, sódio de 132, um potássio de 7, creatinina de 2,4, glicemia 92, bicarbonato de 8 com cloro de 92, cálcio total de 10,9, com fósforo de 6,8. Albumina bem baixa, pessoal, uma albumina aí de 2,2 miligramas por decilitro. Então, a primeira pergunta que fica aqui, pessoal, é: será que tem alguma coisa errada com esse eletrocardiograma, né? Porque o paciente está com potássio quase de 8 e olha o eletrocardiograma dele, né? É um eletrocardiograma de hiperpotassemia? Será que a gente vê um alargamento de QRS, apiculamento da onda T, achatamento da P, alargamento do intervalo PR? Não vemos nada disso, né? Então, será que a gente está diante aqui de uma pseudo-hipercalemia, né? Que é bastante comum, um potássio às vezes falsamente elevado, né? Só que aqui seria compatível um potássio alto, o paciente está com uma disfunção renal, né? Uma relação ureia-creatinina bastante alta aí, provavelmente aí sugerindo uma pré-renal em relação à desidratação, né? Uma hiponatremia. E aí, pessoal? A gente tem algumas perguntas a responder aqui, né? Primeiro, a questão A: o nível sérico do potássio é compatível com as alterações no eletrocardiograma? Devo pensar em pseudo-hipercalemia? Então, a primeira coisa aqui é: tem alteração no eletrocardiograma, pessoal? Obviamente que aqui eu trago para vocês que é muito difícil, tá? A gente fazer um diagnóstico dessa alteração eletrocardiográfica, a princípio, num paciente com confusão mental, o eletro não chama atenção.
Mas se nós avaliarmos aqui, ele tem um intervalo QT curto, pessoal. Então, o intervalo QT, muito provavelmente aqui abaixo de 350 milissegundos, tá? No passado se considerava 420, dependia se era homem, se era mulher. Hoje se considera um QT normal ali, em torno de 405, até 450 milissegundos, né? E aqui nós temos o intervalo QT. Lembrar que o QT a gente corrige pela frequência cardíaca, né? Então, o QT corrigido é igual ao QT medido em milissegundos dividido pela raiz quadrada do intervalo RR. Obviamente que a gente não faz essa conta no lápis, né? A gente coloca nos aplicativos aí que todos têm hoje para calcular o QT corrigido desse paciente. Então, a gente tem um QT curto, secundário à hipercalcemia. E aqui a gente tem a alteração. O nível sérico é compatível, pessoal? É compatível. Por quê? Notem que o que você faz para um paciente que tem alteração eletrocardiográfica de hiperpotassemia? Lembra do que a gente usa para tratar a alteração eletrocardiográfica da hiperpotassemia, não para tratar a hiperpotassemia de maneira direta. O que a gente faz, pessoal? A gente faz gluconato de cálcio. Então, em pacientes com hipercalcemia, mesmo com alterações graves do nível sérico de potássio, você vai ter um eletrocardiograma que não vai ter as alterações clássicas, né? É como se estivesse fazendo uma solução de gluconato aqui. Então, não é um erro, isso é a primeira, digamos, pegadinha aqui do nosso caso clínico, né? A causa da confusão mental provavelmente é a hipercalcemia, sim, né? Se a gente fizer a análise do cálcio corrigido, lembrar que cálcio corrigido é igual ao cálcio medido, mais 4, desculpe, 4 menos a albumina desse paciente. Então, esse paciente vai ter um cálcio total acima de 11,5, acima de 12 aí desse paciente, né? Então, quando a gente faz o cálcio corrigido, vai dar um cálcio bastante elevado, né? Então, cálcio corrigido é igual a cálcio medido, mais 2,4 vezes 4 menos a albumina, né? Então, a gente sempre faz 0,8, perdão, 2,4 é da glicemia, né? 0,8 vezes 4 menos a albumina. Então, para cada ponto abaixo de 4, a gente soma 0,8 na calcemia total. Lembrar que não na calcemia iônica. A calcemia iônica, a gente avalia o cálcio livre, né? Então, se a gente pegar aqui arredondando a albumina para 2, a gente somaria em torno de 1,6 a 1,5 no cálcio que a gente mediu aqui. Então, a gente teria em torno de 12,4 miligramas por decilitro, que já é uma hipercalcemia moderada, né? E quando o paciente está sintomático, a gente considera isso uma crise hipercalcêmica, tá certo? Então, lembrar, a alteração eletrocardiográfica aqui é um QT curto e não tem as alterações que teríamos com o potássio elevado por causa da própria hipercalcemia, certo? Bom, a B, pessoal. Qual hipótese diagnóstica obrigatoriamente deve ser aventada nesse momento e que exame laboratorial solicitar? Pessoal, apesar da idade do paciente ser jovem, né, nós estamos diante aqui de uma hipercalcemia com lesão renal associado a uma anemia. Então, mais uma dica, questão clássica de prova, é investigar mieloma múltiplo, né? Então, o mieloma múltiplo, a gente pede a eletroforese de proteínas plasmáticas, pode pedir a eletroforese de proteínas urinárias também, mas mieloma aqui, pessoal, hipercalcemia com anemia e elevação de creatinina, tem que solicitar eletroforese de proteínas plasmáticas, a faixa etária foge um pouco, mas você tem, tranquilamente, casos de mieloma múltiplo nesta faixa etária, tá? Claro que você tem que pesquisar outros diagnósticos diferenciais, mas aqui é a principal hipótese diagnóstica nesse momento. Então, o diagnóstico sindrômico aqui do estado confusional agudo, diagnóstico etiológico da confusão mental à hipercalcemia. Agora a gente vai tentar identificar o diagnóstico etiológico do excesso de cálcio. Então, a hipercalcemia é o diagnóstico etiológico do diagnóstico sindrômico da confusão mental, do status confusional, do estado confusional agudo. Agora, a gente tem que tentar buscar a etiologia da hipercalcemia, né?
Então, a gente precisa tratar a hipercalcemia aguda na sala de emergência, como uma crise hipercalcêmica, e nós, como médicos que trabalhamos na sala de emergência, devemos também fazer a investigação etiológica. Obviamente que o objetivo principal ali do emergencista é corrigir o cálcio aqui de maneira aguda, com as medidas que nós vamos discutir daqui a pouco, mas também já pensando em etiologia, certo? Bom, e aí, pessoal? Alternativa B, então, pensar em mieloma múltiplo, eu tenho uma anemia com doença renal, com hipercalcemia. Tem que pedir eletroforese de proteína, tá? Pode pedir ali na sala de emergência mesmo, para depois uma investigação na UTI ou na enfermaria. E a acidose metabólica desse paciente, pessoal? Vamos ver. Esse paciente aqui, para facilitar, galera, porque eram muitos dados, né? Um caso do New England, eu coloquei aqui para vocês bicarbonato de 8 e o cloro de 92. Então, vamos lá. A gente já passou por isso. Primeiro, é uma acidose metabólica, né? Acidose metabólica, porque eu tenho um bicarbonato baixo. Muito bem. Agora, o BIC de 8, eu vou sempre dar nome e sobrenome, né? Então, uma acidose é metabólica ou respiratória. Aqui o contexto eu tirei a parte respiratória para ficar mais simples para a gente, né? Mas uma acidose metabólica, um BIC de 8, muito bem. Agora, vamos avaliar se tem outros distúrbios, né? Primeiro, eu preciso saber se essa acidose metabólica é com anion gap aumentado ou se ela é hiperclorêmica. Então, vamos lá, pessoal. Cálculo do anion gap 132, que é o sódio, menos 8, que seria o bicarbonato, mais 92 do cloreto. Então, nós temos um anion gap de 32, portanto, um anion gap muito alto. Pessoal, o que aqui a gente tem que lembrar é que em estados hipoalbuminêmicos, o anion gap tem que ser corrigido pela albumina. Então, o cálculo do anion gap corrigido é anion gap corrigido é igual a anion gap medido mais 2,5 vezes 4 menos a albumina. Então, só para lembrar, né, pessoal, a glicose corrigida geralmente os autores consideram 1,8 a 1,6 vezes 4 menos a albumina. Se a glicose estiver acima de 400, a nova diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes coloca sódio corrigido igual a sódio medido, mais 2,4 vezes 4 vezes glicemia menos 100 sobre 100, né? Então, a gente tem que lembrar das formulinhas aí para as provas, tá? Então, a fórmula do cálcio corrigido é igual ao cálcio medido mais 0,8 vezes 4 menos a albumina. A fórmula do anion gap corrigido é anion gap corrigido é anion gap medido mais 2,5 vezes 4 menos a albumina. A fórmula do sódio corrigido é igual ao sódio medido em estados hiperglicêmicos, né? Por exemplo, numa cetoacidose, que aqui não é o caso, a glicemia está 92. Glicose abaixo de 400, 1,6 vezes glicemia menos 100 sobre 100. E acima de 400, 2,4 vezes glicemia menos 100 sobre 100. Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2 anos atrás. Muito bem, então voltando para o nosso caso. Cálculo do anion gap. Anion gap corrigido é igual ao anion gap medido, mais 2,5 vezes 4 menos albumina. Então, feito o cálculo aqui, você tem um anion gap de 36,5. Então, um anion gap muito alto. Qual que é a causa de acidose metabólica com anion gap aumentado nesse caso? Doença renal. Então, vamos relembrar, pessoal. Anion gap aumentado significa que eu tenho formação ou falta de excreção de ácidos com ânions não mensuráveis. Então, ácido acetoacético, ácido beta-hidroxibutírico na CAD, ácido lático na acidose lática, ácido acetilsalicílico na intoxicação por AS, fosfato, sulfato, então ácido fosfórico, ácido sulfúrico, na doença renal crônica e na injúria renal aguda, né? Então, aqui, certamente, um anion gap muito elevado relacionado à doença renal. Mas toda vez que eu tenho uma acidose metabólica com anion gap aumentado, eu tenho uma terceira missão, né? Além de avaliar se a acidose tem um pTCO2 esperado para ver se ela é compensada. Além de avaliar o anion gap, se
é uma acidose com anion gap aumentado ou hiperclorêmica. Corrigi o anion gap pela albumina em estados hipoalbuminêmicos, eu preciso fazer o delta gap sobre o delta big. Já aprendemos isso na aula de distúrbios do equilíbrio ácido-base, em que o delta anion gap você faz o anion gap medido menos 10 sobre o delta bicarbonato, que seria 24 menos o bicarbonato que você teve. Então, aqui nós temos 36,5 menos 10 dividido por 24 menos 8, né? Lembrar que o bicarbonato está 8. Vai dar 26,5 dividido por 16, que vai dar 1,65. Lembrar, delta gap sobre delta bic acima de 1,6, embora alguns autores considerem acima de 2, mas a literatura revisada tem colocado acima de 1,6, alcalose metabólica associada. Então, o distúrbio ácido-base completo desse paciente é acidose metabólica com anion gap aumentado associado à alcalose metabólica. Rômulo, como que eu posso ter acidose e alcalose ao mesmo tempo, pessoal? Já explicamos também na aula de distúrbios do equilíbrio ácido-base. Você pode ter uma acidose em que você está formando um ácido novo, mas você pode estar tendo um consumo de ácido também excessivo, além do esperado para aquele grau de acidose, que é o que ocorre nos estados de desidratação, onde você reabsorve sódio para evitar a desidratação e puxa água, e você perde potássio e H+, certo? Então, eu tenho uma acidose metabólica com anion gap aumentado, doença renal barra crônica barra injúria renal aguda. A própria desidratação pode estar levando a injúria renal aguda, associada a uma alcalose metabólica por desidratação. Então, complexa essa gasometria, né, pessoal? Vamos lá. Pergunta D. Cite 4 exames laboratoriais a serem solicitados após essa rotina inicial. Então, o que eu devo pedir baseado nesses exames? Pessoal, toda vez que eu tenho uma hipercalcemia, é obrigatório pedir um PTH. Eu tenho que pedir o PTH para avaliar se esse paciente tem uma hipercalcemia PTH dependente versus uma hipercalcemia PTH independente. PTH dependente, hiperpara primário é disparado o principal diagnóstico. PTH independente são as hipercalcemias da malignidade ou das doenças granulomatosas como causa mais comum. Sempre lembrar, hipercalcemia ambulatorial, hiperpara é o mais comum, hipercalcemia intra-hospitalar, hipercalcemia maligna é a causa mais comum, tá certo? Então, PTH obrigatório. Cortisol, pessoal, sempre lembrar, né? Você está na sala de emergência, vem um paciente com hiponatremia e hiperpotassemia, tem que lembrar de insuficiência adrenal, né? Ainda mais num quadro consultivo desse paciente, se vocês forem lembrar, esse paciente refere uma perda de peso de aproximadamente 15 quilos em 2 meses. Então, uma perda de peso importante, né? Uma febre baixa. Então, a gente tem que fazer uma investigação para ver se esse paciente não tem PB-micose, não tem tuberculose, que podem ser causa de insuficiência adrenal, além, obviamente, da doença de Addison, que é uma doença mais comum, e a faixa etária é bateria, tá? Mas aqui o que fala contra é a ausência de hipotensão e também não há hipoglicemia, embora não seja obrigatório, mas temos que pedir. Fosfatase alcalina, pessoal, a gente recomenda que se solicite para aqueles pacientes com hipercalcemia, que a etiologia ainda não foi estabelecida, para investigação se há distúrbio da formação óssea, e vitamina D, pessoal. É obrigatório que você solicite a vitamina D para todos os pacientes que cheguem com hipercalcemia no pronto-socorro, ainda mais que a gente vive um momento de um monte de gente fazendo soroterapia, fazendo iatrogenia com a vitamina D, gerando hipercalcemia, né? Não é incomum no pronto-socorro chegar a intoxicação por vitamina D como causa de hipercalcemia, né? E aqui tem uma dica, pessoal. A vitamina D aqui é muito importante porque você tem uma hipercalcemia com hiperfosfatemia. Vamos, mas eu sei que uma doença renal pode gerar hiperfosfatemia, certo? Certo, mas lembre que uma doença renal gera hipocalcemia. Então, se você tem hipercalcemia com fósforo alto, tem que pensar em etiologias que causem isso. E as principais etiologias que causem isso,
que causam isso se relacionam à vitamina D, tá? Então, você vai dosar a vitamina D. Se for uma vitamina D, uma hipervitaminose de intoxicação exógena, você vai pedir a 25-hidroxivitamina D. Se você estiver pensando em hipercalcemias malignas ou com doenças granulomatosas, né, que a gente vai discutir mais para frente, você vai pedir a 1,25 de hidroxivitamina D2, né? Então, a vitamina D pronta, né? A vitamina D já formada de maneira direta, tá certo? Então, bastante interessante aí a investigação. E outra coisa importante é, esse paciente tem um fósforo de 6,8, geralmente o fósforo normal vai de 2,8 até 4,5 miligramas por decilitro. Hiperfosfatemia, quais causas, pessoal? Aqui eu já comentei as duas, né? Uma doença renal ou uma hipervitaminose D. Aqui você poderia substituir o termo hipervitaminose D por intoxicação por vitamina D, que seria uma causa também, mas a intoxicação por vitamina D causa exógeno. Hipervitaminose D é endógena, né? Então, a gente tem que avaliar isso dentro deste cenário, tá certo? E aí, pessoal? Primeiro, antes da gente sair investigando a etiologia, eu preciso salvar a vida do paciente ali de maneira aguda, né? Então, vamos lembrar, pessoal, todo paciente que tenha cálcio total corrigido acima de 13,5 é definição de hipercalcemia grave, é definição de crise hipercalcêmica, tá? Alguns autores consideram 14 esse número, tá? Eu uso 13,5. Então, normal de 10 até 10,5, de 10,5 a 12, hipercalcemia leve, geralmente ela é oligossintomática, e aqui é importante que se você pegar o cálcio, estava 10,9, né? Só que você tem que fazer o cálcio corrigido pela albumina, por isso é importante fazer a conta aqui, né? Cálcio corrigido é igual ao cálcio medido, mais 0,8 vezes 4 menos a albumina, tá? Então, acima de 13,5, mesmo que o paciente não tenha sintoma, o que será difícil, né? Você vai tratar como crise hipercalcêmica, é definição de hipercalcemia grave. A hipercalcemia moderada, que seria um cálcio total corrigido maior que 12, com sintomas, que é o caso do paciente em questão, a gente tem aqui um cálcio corrigido assim, em torno de 12,5, com confusão mental. Tem que tratar, tá certo? Então, os sintomas da hipercalcemia, pessoal, geralmente, eles são bastante relacionados a sintomas do sistema nervoso central. Então, o que mais chama atenção é a confusão mental, o rebaixamento de nível de consciência. Lembrar, pessoal, hipercalcemia, confusão mental, rebaixamento. Hipocalcemia, crise convulsiva, certo? Então, a diferença aí dos sintomas decorrentes do cálcio. Como eu já vi crise convulsiva com hipercalcemia, já vi paciente hipocalcêmico rebaixado. Não é a regra, tá? De maneira geral, é isso que eu falei para vocês. Bom, muito bem. Seguindo aqui, o trato gastrointestinal, pessoal, lembra que esse paciente estava com o abdômen bastante distendido. Então, hipercalcemia é causa de ilho metabólico, é causa de ilho paralítico, né? Quando esse paciente muitas vezes chega pela emergência cirúrgica, eles falam, ó, isso aqui é um ilho paralítico, né? Quando tiver hipercalcemia, pode acreditar, certo? Mas você pode ter vômitos, epigastralgia, e lembrar que a quarta causa de pancreatite aguda é a hipercalcemia, pessoal. Pô, mas eu tinha estudado, inclusive para as provas, que a hipocalcemia é que se relaciona com a pancreatite. Pessoal, não confundam. Hipocalcemia é critério de gravidade para a pancreatite aguda, independente da etiologia, né? Seja biliar, seja alcoólica, seja por hipertrigliceridemia. Mas hipercalcemia é causa de pancreatite aguda. Muito bem. E aqui, pessoal, uma coisa que chama atenção, a parte cardiovascular, pessoal. Os pacientes com hipercalcemia costumam estar extremamente desidratados, inclusive a principal manifestação clínica, mas não fazem hipotensão com frequência. Notem que esse paciente está com uma desidratação de 3 cruzes e ele está com a pressão 140/90. Isso se deve à hipercalcemia, pessoal. Então, chama bastante atenção. E claro, você pode ter as manifestações renais, né? Lembrar que a hipercalcemia pode gerar diabetes insípido nefrogênico, uma resistência à ação do ADH tubular, pode ter nefrocalcinose ou não, e pode ter nefrolitíase ou não, mas você vai ter maior chance de poliúria. Portanto, pessoal, o que você vai ter é um paciente vasoconstrito hipovolêmico, tá? E esse paciente vai ter alterações eletrocardiográficas
mais discretas, como o encurtamento do intervalo QT. Prescrição padronizada, pessoal, então, hoje já é bastante estabelecido que a gente não vai mais hiperidratar o paciente com hipercalcemia, a gente vai gerar uma hidratação euvolêmica e só de você fazer a hidratação euvolêmica com solução cristalóide, você vai diminuir, né, a reabsorção tubular de cálcio, fazendo que haja uma calciúria só pela hidratação. Lembrar que o objetivo é 150 a 200 ml por hora, para que você tenha uma diurese de meio ml por quilo a 1 ml por quilo por hora aí, tá? Aqui uma outra dica importante, não vai utilizar a solução cristalóide com Ringer, você tem que usar o soro fisiológico, porque o Ringer lactato tem cálcio, tá certo? Furosemida, pessoal, quem é mais antigo como eu, quando eu estudava para minhas provas de residência lá em 2010, 2011, né? E 2008 e 2009 para o meu R1, a furosemida era feita de rotina. Você expandia o paciente, depois fazia a furosemida, porque a furosemida é um diurético que promove calciurese, né? Ao contrário dos tiazídicos, que promovem reabsorção tubular de cálcio, inclusive a hidroclorotiazida, clortalidona, são utilizados para tratamento de hipercalciúria familiar com nefrolitíase de repetição. Mas aqui é o contrário, a furosemida ela excreta cálcio. Porém, não deve ser utilizada de rotina, pessoal. Ao contrário do que se fazia 10, 15 anos atrás, hoje você só faz a furo se o paciente estiver hipervolêmico. Então, você faz soro fisiológico, principal medida, e uma terapia antireabsortiva, que o mais utilizado são os bisfosfonatos, tá? Que o mais barato de se utilizar na emergência é o pamidronato. A gente faz 90 miligramas endovenoso em 2 horas, potente inibidor da ativação osteoclástica, promove controle do cálcio em mais de 70% dos pacientes nos primeiros dias, mas se você tiver disponibilidade, use o ácido zoledrônico, tá? A gente costuma indicar o de 5 miligramas, mas se na emergência onde você trabalha tiver só o de 4 miligramas, faz o de 4 miligramas, aqui você faz em 30 minutos, ele vai normalizar a calcemia em até 100% dos casos dentro das primeiras 48 horas. Então, medicação muito potente aí, né? Glicocorticoide, pessoal, só vai ser útil em um subgrupo específico de hipercalcemia relacionada a uma hiperidroxilação da vitamina D, né? As hipercalcemias relacionadas às doenças granulomatosas e às neoplasias hematológicas linfoproliferativas, né? Nas neoplasias hematológicas, por exemplo, via mieloma, a gente vai ter um outro tipo de hipercalcemia que não responde bem a glicocorticoide, certo? Bom, pessoal, e agora é aquela investigação da hipercalcemia, é aquele slide que você vai printar para você investigar e para você estudar depois, né? Tem hipercalcemia, primeira coisa, pessoal, é medir o PTH intacto, não o PTH-RP, tá? E, obviamente, excluir alterações que possam ser mais óbvias aí da calcemia, né? Mas, de maneira geral, você vai medir o PTH intacto. PTH intacto normal, no limite superior, lembrar que o limite superior do PTH, a maioria das literaturas colocam em torno aí de 65 até 70 picogramas por ml, tá? Então, o PTH em torno de 70 aí no limite superior é um PTH suspeito. Se o PTH estiver alto ou normal no limite superior, que a gente chama de anormalmente normal, você está diante de uma hipercalcemia PTH dependente, tá? Peçam isso já na sala de emergência para facilitar a investigação diagnóstica do colega da UTI, da enfermaria e até do ambulatório posterior, tá bom? Se tiver alto, hiperpara primário, né? É a principal hipótese diagnóstica. Mas lembrar que tem um diagnóstico diferencialzinho aqui, lembrar que pode ser uma intoxicação por lítio, pode gerar hipercalcemia PTH dependente, e você pode ter a hipercalcemia hipocalciúrica familiar, onde os níveis de cálcio estarão reduzidos na calciúria de 24 horas. Esse tipo de exame, né, calciúria de 24 horas, não é recomendado que se faça na sala de emergência, tá certo? Bom, mas aqui, pessoal, um paciente internado com confusão mental, é mais provável que eu tenha um PTH reduzido, geralmente PTH abaixo de 10 a 15, né? Que a gente chamaria de uma hipercalcemia PTH independente.
onde eu vou ter a análise de doença maligna, né? Se o PTH-RP estiver positivo, lembrar que a principal causa de hipercalcemia PTH independente, né, é a hipercalcemia da malignidade PTH-RP, em que a gente vai pensar principalmente nas neoplasias escamosas, né, nos carcinomas espinocelulares de trato gastrointestinal, pênis, pulmão, até pele mais avançada, né? Os SECs são os clássicos que fazem hipercalcemia com PTH-RP. Tem alguns adenocarcinomas que também podem fazer, tá certo? Se você tem um PTH-RP normal, com uma malignidade comprovada, você vai ter a hipercalcemia osteolítica local, que a gente está vendo aqui como HOL, UOL aqui, né? Então, pessoal, quem faz isso é mieloma múltiplo e metástase óssea, tá? Então, hipercalcemia metastática é hipercalcemia osteolítica local. Se você não comprovou malignidade, você vai pensar nas doenças granulomatosas, pessoal, em que a gente vai pesquisar principalmente aí a sarcoidose, tuberculose e PB-micose, tá bem? Bom, então a investigação eu deixei aqui para vocês bem bonitinho. Passo 1, corrigir o cálcio pela albumina. Como eu disse para vocês, cálcio corrigido é igual ao cálcio medido mais 0,8 vezes 4 menos a albumina. Cálcio em miligramas por decilitro, cálcio ionizado ou cálcio livre não entra nessa. Dosagem do PTH intacto para dividir entre hipercalcemia PTH dependente e PTH independente. Dosagem do PTH-RP nos casos de hipercalcemia PTH independente. Pessoal, você só vai para o passo 3 se você tiver o PTH intacto baixo, tá bom? Aí, PTH-RP elevado, tumores epiteliais, né? Como eu falei para vocês, os carcinomas espinocelulares chamam a atenção. Chamada de hipercalcemia humoral maligna. PTH-RP normal ou baixo, mieloma múltiplo ou metástases ósseas, né? Geralmente em homem, tumor de próstata, em mulheres, neoplasia de mama, chamada hipercalcemia osteolítica local ou doença osteolítica local, por liberação de mediadores inflamatórios, IL-1 e IL-6, né? As interleucinas, TNF-alfa. E as doenças granulomatosas, linfomas e sarcoidose, você vai aí para avaliação da vitamina D, né, da 1,25 de hidroxivitamina D, que vai estar elevada. Por quê? O mecanismo da hipercalcemia nas doenças granulomatosas é a hiperidroxilação da vitamina D. E como o corticoide bloqueia essa hiperidroxilação da vitamina D, através de uma enzima 1-alfa-hidroxilase, ela é bloqueada pelo corticoide, você vai fazer prednisona meio a 1 miligrama por quilo quando a hipercalcemia for desta fisiopatologia. Entenderam? Nas outras, o corticoide não está indicado e o corticoide não está indicado de rotina, tá? E aqui eu deixei para vocês a investigação da hipercalcemia. Lembrar que das endocrinopatias, pessoal, tirotoxicose pode dar, mas é hipercalcemia leve, não sintomática. Insuficiência adrenal pode dar também, mas é leve, não sintomática. Feocromocitoma, a mesma coisa, hipercalcemia leve, não sintomática. Bem? Bom, os medicamentos, como eu falei para vocês, o lítio, pessoal, o lítio pode dar hipercalcemia PTH dependente, né? Então, o lítio é um medicamento que pode gerar isso, e as intoxicações por vitamina D hoje são as principais causas de hipercalcemia por causa das heterogenias que a gente tem visto, tá? Muito bem, os níveis supressos, né? A supressão do PTH, os níveis suprimidos do paratormônio, vão gerar a pesquisa de doença maligna, né? As neoplasias, como a gente já comentou. E aqui, pessoal, foi pedido uma tomografia de tórax para esse paciente. E essa tomo de tórax, pessoal, tinha nódulos peribrônquicos bilateralmente, pequenos nódulos subpleurais e nódulos intersticiais com aquosidade em vidro fosco. Vamos voltar para o raio-x, pessoal. Se a gente pegar o raio-x desse paciente, a gente vê um infiltrado intersticial, e aqui eu já vou dar a dica do nosso diagnóstico. A gente tem um infiltrado perilar bilateral simétrico chamado infiltrado em saco de batatas, típico da sarcoidose pulmonar associada à síndrome de Lofgren, né? Que é
a doença, a manifestação mais comum da sarcoidose. Lembrar que o pulmão é o órgão mais frequentemente acometido, 50% dos pacientes têm acometimento pulmonar, e essa síndrome de Lofgren, ela pode estar relacionada ao eritema nodoso, né? Então, lembrar dos diagnósticos diferenciais de eritema nodoso, esse paciente não tinha, né? Mas você tem eritema nodoso, streptococcia, estafilococcia, uso de anticoncepcional, hanseníase, sarcoidose, doença inflamatória intestinal, são causas aí de eritema nodoso. A sarcoidose entra aqui na síndrome de Lofgren, onde você vai ter aí a lesão pulmonar associada ao eritema nodoso, né? Lembrar que você também pode ter a síndrome relacionada à paralisia facial, né? Síndrome relacionada à sarcoidose, muito mais rara do que a Lofgren, tá certo? Bom, então a sarcoidose é uma doença sistêmica, pessoal. Ela pode atingir nervos, coração, rim, fígado, pulmão, etc, né? Quando a gente fala da sarcoidose, a gente não vai ficar pensando como emergencista, chegou uma sarcoidose. Não, chegou uma hipercalcemia sintomática. Sua função lá é hidratar o volêmico e dar bifosfonato, dar suporte, corrigir a hiperpotassemia, entender que o eletrocardiograma não está alterado por causa do cálcio. A partir do momento que você corrige o cálcio, se o potássio permanecer alto, você vai fazer arritmia no seu paciente, né? E aí, o diagnóstico aqui eu só coloquei por curiosidade, foge do escopo da emergência, é através da biópsia transbrônquica, né? E a pesquisa no lavado broncoalveolar da relação CD4-CD8, tá certo? Lembrar que essa síndrome de Lofgren, ela tem ali o acometimento pulmonar, o acometimento cutâneo e a hipercalcemia, é a tríade, né? E você pode ter uma outra chamada Rutherford-Waldenstrom, que é uma síndrome bem rara dentro da sarcoidose, com acometimento neuropático, né? Geralmente é o acometimento do nervo facial ali, com uma paralisia facial periférica, tá? É bem mais raro. E o tratamento da sarcoidose é corticoide, né? 1 miligrama por quilo, uma doença que tende a ter uma evolução de bom prognóstico se você tiver um estadiamento pulmonar menor, né? Lembrar que você tem os critérios de mau prognóstico, como a sarcoidose estágio 3 e 4 pulmonar. Essa aqui provavelmente já é estágio 3 para 4, né? Então esse paciente tem um pior prognóstico. O lúpus pérdio, que é uma lesão cutânea típica da sarcoidose, geralmente em região da asa nasal. Raça negra, né? E a presença de eritema nodoso são fatores de mau prognóstico. Como eu disse, a síndrome de Lofgren, né? Ela é mais comum e ela está relacionada a um prognóstico melhor, geralmente com acometimento pulmonar mais brando, mas você pode ter exacerbação, tá? A mortalidade situa-se em torno de 1 a 5%. Na série de casos observados, tende a ser uma doença crônica sistêmica que responde bem ao glicocorticoide. Certo, pessoal? Então, já passei 8 minutos aí do nosso tempo. Estou aberto aí às perguntas. Vocês podem mandar pelo chat, vocês podem mandar aí abrindo o microfone de vocês. Eu estou à disposição. Senão, a gente encerra aqui o nosso curso Condutas na Sala de Emergência. Vamos lá. Temos alguma pergunta no chat? Doutor Ivan está aí? Doutora Larissa? Certo. Vamos esperar mais uns minutinhos. Pessoal, eu queria aqui também despedir do nosso curso, dizer que esses anos foram maravilhosos no Condutas na Sala de Emergência. Esperamos no futuro aí estar juntos de novo, né? Mas tem sido uma parceria muito longa com a Medicine, já gerou livro, né? Publicação pela editora Guanabara Koga. Então a gente tem muito orgulho de estar trabalhando aí com medicina de emergência aí. Eu, particularmente, como docente, né? Como preceptor e médico assistente, desde 2014, né? 2013 para 2014. Trabalhando aí na emergência, sempre muito legal aí. Bom, se não temos perguntas, pessoal, eu vou me despedindo. Muito obrigado, eu estou à disposição lá no grupo. Lembrar que apesar de termos encerrado as lives, né, as pessoas que assistirem a posteriori aí vão gostar bastante desse caso clínico, vão estudar bastante, baseado no que a gente discutiu nesses 40 minutos. E eu continuo lá no nosso grupo para a gente bater papo sobre medicina de emergência. Um grande abraço a todos, uma ótima noite, uma ótima semana.